Você provavelmente já esteve conversando com uma pessoa e só de ouvir aquela pessoa falar, você já teve uma ideia do lugar de onde ela veio. Por mais que ela estivesse falando a mesma língua que você, alguma coisa na maneira como ela pronunciava as palavras entregou a cidade ou o estado de onde ela veio. Isso é o sotaque. Os sotaques são a diferença de pronúncia particular a cada indivíduo, região ou nacionalidade. Eu, no litoral de Santa Catarina, falo porta, enquanto pessoas no interior de Santa Catarina falam porta. Mas por que exatamente isso acontece? O sotaque de uma pessoa independe do país em que ela nasceu. Isso elimina a origem genética de um sotaque. Por exemplo, um bebê que nasce no Brasil e logo depois do nascimento se muda para os Estados Unidos vai conseguir falar inglês sem sotaque brasileiro. Na verdade, já aos 6 meses de idade, os bebês começam a prestar atenção em tudo que está sendo falado ao seu redor e começam a armazenar e interpretar essa informação e montar o seu próprio sotaque. Isso tudo mesmo antes de eles começarem a falar. E aí, pouco tempo depois, eles falam sua primeira frase: o átomo de Schrödinger resolve o problema da estabilidade dos átomos de Bohr. Mas os sotaques que você aprende quando bebê não são para a vida inteira. Uma pessoa pode, de maneira até que fácil, aprender novos sotaques e novas línguas. Mas essa capacidade de aprendizado e essa facilidade de aprendizado diminui quando a pessoa começa a ficar adulta. E é mais ou menos aí que o sotaque da pessoa se consolida. E isso nos leva à pergunta do vídeo: como os sotaques surgiram? Assim que os humanos começaram a se espalhar pelo globo, os grupos ficaram mais isolados e, com isso, as primeiras particularidades na forma de pronunciar palavras ou sons começaram a surgir. É extremamente difícil de dizer exatamente qual que é o ponto de origem e surgimento de um sotaque, porque esse é um processo longo. Mas felizmente nós temos alguns exemplos históricos que mostram como que um sotaque pode se desenvolver e como que ele pode virar algo padrão em um país. Os primeiros colonizadores ingleses montaram a primeira colônia permanente nos Estados Unidos, na cidade de Jamestown, no estado da Virgínia, em 1607. No começo, esses colonizadores falavam de maneira bem parecida com seus parentes que estavam na Inglaterra. Mas quase 3 séculos depois, quando nós fizemos as primeiras gravações de voz, a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico era bem evidente. A principal diferença é que o inglês americano pronuncia o R nas palavras, como por exemplo hard, que significa difícil em inglês. Já o inglês britânico não pronuncia o R nas palavras, então eles falam algo como hard. E essa diferença fonética de pronunciar ou não pronunciar o R nas palavras é chamada de rotacismo. Evidentemente, os dois sotaques são bem diferentes, mas em que ponto nesses 300 anos de silêncio essa mudança aconteceu? Durante o século XVIII, logo depois da Revolução Americana, o inglês não rótico, que é o que não pronuncia os R's, estourou no sul da Inglaterra, e ele foi difundido para o resto do país pelas Forças Armadas, serviços civis e posteriormente pela BBC. Esse sotaque se tornou o sotaque mais falado pelas classes alta e média alta, como uma maneira de demonstrar status. E no outro lado do oceano, nos Estados Unidos, esse sotaque também virou sinal de status. As pessoas falavam esse sotaque para se assemelhar às pessoas ricas da Inglaterra, e isso aconteceu com maior intensidade em cidades portuárias que tinham laços próximos com a Inglaterra e faziam negócio próximo com a Inglaterra, como por exemplo Boston. Com a industrialização e a Guerra Civil Americana, o centro econômico dos Estados Unidos saiu dessas cidades portuárias que tinham grandes laços com a Inglaterra e passou para outras cidades e regiões, como por exemplo Chicago e Nova York. Nessas cidades, os britânicos não tinham tanta influência cultural e muito menos linguística, e foi nessa região que então foi bastante difundido o inglês rótico, o que pronuncia os R's, que até hoje é a maior diferença que nós conhecemos entre o inglês americano e o inglês britânico. Algo parecido aconteceu em vários outros países. Eles foram colonizados, receberam uma grande quantidade de pessoas, e essa mistura de pessoas nativas com pessoas colonizadoras ajudou a moldar o sotaque deles, e isso permanece até hoje. E em vários desses países, ter um sotaque parecido com o das pessoas no país colonizador significava ter um status social. Eu acho incrível como o sotaque das pessoas pode mudar tanto só mudando o país em que aquela pessoa está falando aquela língua. E eu quero demonstrar isso. Nesse exemplo, como nós estávamos falando de inglês, eu vou demonstrar 3 pessoas nativas de países diferentes que falam inglês e vou pedir para elas falarem a seguinte frase: I am sorry, I cannot take this glass of water. It's too hot for me. Que em inglês significa: me desculpe, eu não posso pegar esse copo de água, é muito difícil para mim.
E com essa frase, nós vamos conseguir ver as principais diferenças no sotaque dependendo de cada país. I am sorry, I cannot take this glass of water. It's hard for me. I am sorry. I cannot take this glass of water. It is too hard for me. So I'm sorry, I cannot take this glass of water. It's hard for me. Cada pessoa conseguiu ter um sotaque diferente só dependendo do seu país de origem, ainda que estivessem falando a mesma língua. Não existe um sotaque correto. Existem sotaques que são mais comuns e alguns que são menos comuns. E é impossível contar exatamente quantos sotaques existem no mundo, porque eles variam de acordo com cada indivíduo, região ou classe socioeconômica. Mas esse mapa, que mostra só a quantidade de sotaques regionais da Inglaterra, nos dá uma boa noção. De fato, esse é um assunto rico e cheio de informação. E se você quiser ficar ainda mais surpreso, sotaques não são exclusivamente humanos. Embora não possuam uma linguagem como a nossa, pássaros conseguem ter sotaques diferentes dependendo da região da qual eles vieram, e até assobiar melodias diferentes dependendo dessa região. Vacas também são um exemplo, e elas possuem uma espécie de sotaque regional. Pesquisadores perceberam que o mugido delas varia de acordo com o rebanho e o local do rebanho de onde elas vieram. E por último, mas não menos importante, cachalotes. Pesquisadores perceberam que cachalotes provenientes do Caribe possuem um padrão sonoro diferente dos demais cachalotes. Isso faz com que eles consigam reconhecer prontamente quando um outro cachalote que está se comunicando é caribenho ou não. E isso reforça o senso de comunidade entre eles. É sério. É impossível dizer quantos sotaques existem para uma mesma língua, como já foi visto antes, porque cada indivíduo pode vocalizar as palavras de uma maneira diferente. Mas eu sinceramente acho maravilhoso que mesmo com todos nós falando diferente, no final nós nos entendemos. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo foi patrocinado por Cambly, uma ótima maneira de aprender a falar inglês com professores nativos de países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Canadá, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode se conectar quando quiser com um tutor através do seu computador, iPhone ou Android. E você não deve ter vergonha, porque é só falando que você vai aprender. Eu agradeço muito também aos tutores do Cambly que apareceram nesse vídeo e aceitaram participar. A plataforma do Cambly é sensacional.